Deus. Mais uma vez estou com essa missão de anunciar as boas novas. Quantos de vocês saíram de casa com a expectativa de receber algo da parte do Senhor neste fim de tarde? Dê um amém, um glória a Deus, um aleluia. Porque enquanto nós adoramos, louvamos ao Senhor, com certeza Ele está trabalhando em nosso favor. Amém, igreja? Eu sei que já foi orado, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Curva sua cabeça aí do seu lugar, você que pode, feche seus olhos. Vamos estar orando mais uma vez, porque a palavra de Deus diz que a gente deve orar continuamente, orar sem cessar. No nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar os nossos corações nesse fim de tarde, nesse primeiro culto. Corações que estão, papai, sedentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para repassar para eles. Corações que estão aqui, Senhor, que estão aqui, Senhor, prontos para receber algo da parte do Senhor fresco, algo novo, algo que vem de encontro àquilo que eles precisam alinhar na caminhada contigo, na sua fé. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar que nenhuma palavra retornará vazia e que o Senhor tem liberdade para atuar no nosso meio. O Senhor é aquele que faz, é aquele que destrona, Senhor, empecilhos, é aquele que desfaz, Senhor, laços de morte, é aquele que visita o enfermo, é aquele que vem com uma resposta imediata aos nossos anseios, é aquele que está no controle de todas as coisas, ainda que situações fujam do nosso controle, porém, todavia, no entanto, o Senhor permanece no controle de tudo e de todos. O Senhor é aquele que permanece no controle do universo, da história, da geografia, inclusive de nossas vidas. E nós queremos de já devolver toda a honra, toda a glória e toda a majestade a Ti. De já repreendemos todo espírito de distração, toda desatenção, tudo aquilo que veio no intuito de roubar a semente de fé, que é a Tua palavra poderosa, viva e eficaz. Nós queremos declarar, flua no Teu mover, flua, Senhor, através de nós, e que em nós haja um fluir do Teu Espírito vivo, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor com toda a tua força e entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Amado Senhor, para quem não me conhece, para quem está nos visitando a primeira vez, eu me chamo Michele. Sou casada com Wellington, nós somos pais do Josué, estamos aqui congregando na Nova Aliança Adonai. Desde o início de tudo, somos praticamente pioneiros nessa obra. E estamos aqui somando, cooperando com a Rede Kairos, sendo supervisores de rede de casais e mulheres. Cadê aqui os membros da Rede Kairos? Levanta assim a sua mão. Com certeza no segundo culto virá mais. E também estamos supervisionando também outra rede, a Rede Conectados em Amor, que é na liderança dos irmãos Júnior e Kelly. E estamos aqui cooperando com a obra de Deus até Jesus voltar, ou até Ele nos enviar, ou até Ele nos escolher. Glória a Deus. Aleluia. Então, sem mais delongas, abre sua Bíblia no livro de Hebreus 11, versículo 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou aqui anunciando a temática da nossa ministração, que é vencendo os inimigos da fé. Vencendo os inimigos da fé. E essa palavra veio como uma confirmação, porque quarta-feira passada, na nossa campanha de milagres, os céus abertos, Deus usou a pastora Francilene para trazer uma palavra também de fé. E o interessante é que naquele dia, naquela tarde, eu já tinha todo o contexto da palavra. Em 5 minutos o Senhor me deu
todo desenrolar da palavra. E quando eu vim aqui quarta-feira, o Senhor me ativou e testificou através da vida da pastora Francilene essa palavra de fé. Porque, amados, eu creio que quando Deus nos convida, nos impulsiona, Ele nos comissiona para a gente andar em atos de fé, é porque Ele quer mudar o nosso nível, Ele quer nos ativar para um novo nível espiritual, Ele quer nos promover nesse tempo para a gente andar de fé em fé e de glória em glória. Aleluia, quantos estão crendo? Diga amém. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, eu vou falar sobre alguns pontos que são considerados como inimigos da fé. Claro que existe muito mais, mas eu vou pautar principalmente nesses que faz parte da nossa jornada de fé, da nossa caminhada de fé, do nosso trajeto de fé. E é interessante ressaltar isso, porque precisamos, dia após dia, sermos reafirmados na nossa fé, receber palavras que nos motivam, palavras que nos despertam, palavras que nos ativam, para a gente ser despertado a andar em fé. E essa fé é uma fé qualquer? Não. É a fé depositada no lugar certo. É a fé depositada em Deus. E o primeiro inimigo da fé que nós temos que vencer, amados, se chama a incredulidade, que é a falta de fé. A pastora Francilene, quarta-feira passada, pontuou muito bem esse tópico aqui sobre, muitas vezes, quantos passos de fé nós deixamos de tomar porque não cremos, porque somos acometidos pela incredulidade. Você está aqui? Você vai repreender agora como ato de fé. Incredulidade, bate em retirada da minha vida. Aqui tem espaço, é para fé. Glória a Deus. Então, amados, algo interessante que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala aí para o seu irmão, do seu lado, para a sua irmã. Quer agradar a Deus? Pois tenha fé. Então, nós precisamos chegar nesse ponto. Nós precisamos romper em fé. É claro que existe uma diferença entre fé e imprudência. Fé e de uma fé irresponsável, uma fé imprudente. Nós não podemos de forma alguma chegar ao nível de ter uma fé imprudente e irresponsável. Porque, amados, eu entendo que para a gente dar passos de fé, precisamos receber uma palavra diretiva da parte de Deus. E não é qualquer palavra. O próprio Deus tem que se revelar a você. Você precisa receber confirmações que é de Deus para você dar passos de fé. Porque enquanto você dá passos de fé, Deus dá o chão para você andar. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Deus está mudando o seu nível. Fala aí para você mesmo e declare: Deus está mudando meu nível. Deus está mudando meu nível. Então, Hebreus 11, 1. Vamos lá. Hebreus 11, 1. O que fala sobre a fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então podemos concluir, amados, que muitas vezes nós andaremos não por aquilo que nós vemos, mas nós andaremos pela fé.
Às vezes eu não preciso ver todo o percurso, todo o processo, todo o trajeto à minha frente. Mas se Deus falou com você, através de uma revelação da parte dEle, e falou para você se mover em fé, se mova. O que estamos esperando para se mover em fé? Se Deus já falou, está falado. Então, se Deus chamou, Ele se responsabiliza. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, podemos concluir que a fé é a convicção de fatos que eu espero acontecer, mas que ainda não vejo. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu e você andamos por fé e não pelo que vemos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, porque eu quero chacoalhar, eu quero que você seja um canal de Deus na vida do seu irmão para ativar a fé e dizer: você anda por fé e não pelo que você vê. Deus está aqui alterando passos de fé. Deus está retirando você de um lugar para o outro, porque Ele quer que você dependa dEle. Viu, irmão Tiago? Deus está te retirando de um lugar e movendo para outro, porque Ele quer que você dependa totalmente dEle. E quando chegar a hora, nesse passo de fé, o Senhor manda te dizer: se mova. Você vai se mover por uma palavra. Você não precisa ver todo o percurso, todo o trajeto à tua frente. Você precisa se mover por fé. Se você recebeu, diga amém. Glória a Deus, irmão Tiago. Agora aí é contigo e com Deus. Eu só repassei o recado. Aleluia. Glória a Deus. Amados do Senhor, quando nós andamos na dependência de Deus, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, como diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá abrir, porque eu gosto de testificar aquilo que o Senhor, Ele me deu como referência bíblica. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Então Deus nos dá aqui um comando de alerta para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. Porque quando eu e você entendemos que precisamos depender totalmente de Deus, ouvir uma diretiva, uma palavra de comando, e o Senhor diz: saia, se mova, e você imediatamente, prontamente se move no comando de Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar na dependência do Pai. Amém? Então precisamos estar na dependência do Pai. Precisamos ter esse sentido de fé muito claro para nós. Amém, igreja? Diga amém. Se você está recebendo, diga aí um amém. Glória a Deus. Vai glorificando o nome do Senhor. Eita glória. Então nós já vencemos aí, amados do Senhor. Vencemos a incredulidade, a falta de fé. Está dizendo aí: sai gigante no nome de Jesus. O primeiro inimigo da fé, vencemos. Agora o segundo inimigo da fé, o medo. Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 25 ao 33.
Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Vamos andar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória de Deus. Amados do Senhor, o medo, ele sempre vai querer falar mais alto do que a nossa fé. Assim como Pedro, em um momento que ele estava andando em direção a Jesus, quando ele começou a afundar, quando ele tirou o foco, o olhar de Jesus, ele simplesmente perdeu ali a direção, seus pés paralisaram. Por quê? Porque quando muitos de nós tiramos foco de Jesus em nossas vidas, quando estamos caminhando em meio a uma promessa, em meio a uma situação de abertura de porta, não importa aonde você esteja caminhando, mas se o medo veio para te intimidar, para te paralisar em meio à sua jornada de fé, desconfia que isso não é de Deus, porque se você está no caminho certo, você recebeu uma palavra da parte de Deus, e se o medo veio para te paralisar, no nome de Jesus, sai desse lugar de refém do medo, porque Deus, amados, Ele já te deu um espírito de ousadia, de intrepidez, um espírito de coragem, amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor te der uma voz de comando, no nome de Jesus, receba, esteja sensível espiritualmente para ouvir o comando de Deus e vai. Posso testemunhar, amiga? Tua história, Mariana, me deu vontade de testemunhar. Isso. Eu gosto de fazer parte dessa jornada de fé das minhas amigas. Porque a gente contempla o antes e o depois. Para quem não conhece, a Mariana congrega aqui conosco, aqui na igreja. E ela tem um empreendimento chamado Espaço Pérola. No início do Espaço Pérola, 7, 8 anos atrás, isso, amiga, confere. Já no seu auge dos quase 9 anos atrás, ela mais 2 colegas da mesma profissão ali, né? Profissões diferentes, mas a mesma área de beleza, abriram o negócio. Pronto, foi o pontapé inicial para minha amiga virar agora empreendedora. Só que não, naquela época, só que não. Uma vez eu cheguei lá no espaço dela, Mariana, o que foi que aconteceu aqui? Carregaram tudo. Aí ela: amiga, desfizeram a sociedade, eu não sei porquê. Aí na mesma hora veio aquele alerta do Espírito Santo, aquele comando, e eu repassei para ela. Tu não entendeu, não? Eu falei assim, mas eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer empreendedora, sozinha, dona do seu negócio. Não que ela não vai compartilhar os dons e os talentos dela, oferecer serviços, mas naquele período, Deus usou essa situação para encorajá-la, para ela poder ser dona do seu próprio negócio. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então, às vezes você não vai entender muita coisa,
Senhor, mas tu me deu essa palavra, essa diretiva, as coisas só dando errado. Fala assim, não importa, o importante é que Deus está contigo no processo. Tem pessoas que querem passar pela situação de vitória, mas não quer passar pelo deserto. Você não pegou essa não? Pois pega aqui, ó. No deserto tem duas opções. Ou você retrocede, ou você se paralisa no caminho que você andou, ou você avante, você avança rumo à direção da tua vitória, no nome de Jesus. Qual das três posições você quer se colocar? Daquela que retrocede, daquela que se paralisa, ou daquela que avança? Igreja do céu, qual é a posição que você deseja estar? A que regride, a que se paralisa ou a que avança? Sim. Glória a Deus por isso, pois no mundo espiritual está assinalado, concordado, no mundo físico e no mundo espiritual, porque se move através de palavras. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Então vamos andar, eita, que essa palavra aqui é ativadora, glória a Deus. E o terceiro inimigo, que eu e você, como igreja, precisamos vencer, inimigo da fé, é a distração. Abre lá em Juízes 16, só para deixar lá, nessa palavra, mas eu em casa, você com mais tempo, você estuda ela. Ou você que já passou pela sua leitura bíblica, vai lá e relembra do que se trata. Amém? Glória a Deus. Em Juízes 16, capítulo 16. Aqui, amados, nessa história, conta sobre Sansão. Sansão, ele percorreu o caminho da distração. Com quem? Pergunta aí, com quem? Com a Dalila. Olha, tem os irmãos que estão bom de Bíblia. Então, com Dalila. Ele se distraiu com Dalila ao ponto de perder o seu poder, de sua força física, porque revelou o seu... Porque revelou o seu segredo. Glória a Deus, aleluia. Para quem não sabe, ou até não relembra, porque faz tanto tempo que você leu o livro de Juízes, lá de Juízes capítulo 13 até o capítulo 16, conta toda a história de Sansão. Mas eu vou aqui relatar alguns fatos importantes para vocês sobre Sansão. Sansão, ele era nazireu. Sansão, ele tinha votos a Deus. O voto de não cortar o seu cabelo. Não podia dormir com uma mulher estrangeira. Não podia tocar algo impuro, imundo. E não podia também... Outro voto que ele não podia também era... Deixa eu lembrar aqui. Ou seja, ele não podia dormir com mulher estrangeira, ou seja, beber bebida fermentada, ou seja, bebida alcoólica. Não se dá ao vinho, como diz algumas versões. Ele não podia tocar em álcool. Então, ele tinha esses votos. Não podia beber bebida alcoólica, não podia dormir com uma mulher estrangeira, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em algo impuro. Vocês pegaram aí? Porque ele tinha esse voto a Deus desde ali da sua concepção no ventre da sua mãe, porque sua mãe era estéril e ele foi consagrado a nazireu, e ele fez esses votos ao Senhor ali, sua família fez esse voto ao Senhor, porque como nazireu, ele tinha essa separação. Pois bem, só que Sansão, ele foi quebrando um por um dos seus votos.
Devido a isso, amados, sabe qual foi o ponto fraco dele? A área da imoralidade, a área da mulher. Sansão, ele não podia casar com uma mulher estrangeira, mas escolheu uma mulher que agradava aos seus olhos, que no caso foi Dalila. Então, Sansão, ele não venceu esse inimigo de fé, que nós estamos aqui pontuando como distração. Sabe o que eu entendo aqui? Quantas situações acontecem para te distrair? Principalmente quando você está perto de receber a sua bênção. Principalmente quando você é pressionado. Quando você vive ali momentos de pressão. Momentos ali que você está sendo moldado por Deus. Que o seu caráter está sendo forjado. Parece que você olha para um lado e para o outro. Meu Deus, o mundo está desabando na minha cabeça. Pois desconfia que a distração, ela vai partir nesse momento, para você roubar a sua visão, o seu foco, o seu olhar de Deus, e você se perder no meio da caminhada com o Senhor. Declara aí, juntamente comigo, distração, eu te removo da minha vida. No nome de Jesus, fora! Ligado na terra e no céu, no nome de Jesus. Chega, eu me arrepiei. Pois bem, amados, infelizmente, por conta da distração, Sansão foi levado à ruína, infelizmente. Glória a Deus, vamos lá, vamos andar, porque o tempo não nos espera. Outro ponto que faz parte dessa pregação e que nós precisamos não só aprender aqui na teoria, mas também colocar em prática. Eu sei que muitos de vocês já colocaram em prática, mas sobre Deus, nunca chegamos no ápice. Sempre aprendemos muito mais de Deus. Quem é aí co-doutor, pós-doutor, doutorado, PhD de Deus? Me diz aí, quem é? Ninguém? Pois é, não existe. Porque de Deus sempre precisamos aprender mais. Amém? E glória a Deus por isso, porque senão a gente ia, irmãos, essa carne nossa ia se gloriar. E achar, mas é porque eu posso, porque eu pinto, eu faço acontecer, eu desço fogo dos céus. Não, aí entra a soberba. É mais um inimigo de fé que também precisamos vencer. Glória a Deus. Então, outro inimigo que precisamos vencer é a desobediência. Fala aí para o seu irmão, do seu lado, declare. Obedecer depois é desobediência. Obedecer depois é desobediência. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Se eu estiver correndo, gente, fala assim, epa, coloca um pouco o pé no freio. Mas eu creio que está dando para entender, sim ou não? Amém. Espero que sim, amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui, amados, nós temos claramente um exemplo de obediência sobre Abraão, onde ele recebe uma palavra de Deus e ele prontamente obedeceu, carrega sua mulher, o seu sobrinho Ló, e ele vai para uma terra que nem ele mesmo sabia. Isso é loucura, né? É por isso que Abraão foi conhecido e reconhecido como pai da fé. Olha que tu dizer assim, Francilene, vai para uma terra que eu te mostrarei. Passos de fé. Deus está falando, eu creio. Ou seja, Abraão, amados, quando ele deu esse passo de fé, ele não conhecia todo o processo que estava adiante. Mas ele obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Sim ou não? Então repete aí para o seu irmão que está do seu lado. Tenha fé para obedecer
os comandos de Deus. Eita fé louca! É por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais discernem espiritualmente, Efigênia. Porque o homem natural não consegue compreender o poder sobrenatural de Deus. Não consegue. Se eu e você formos, né, Venilson e Vanessa, olhar para Deus com os nossos olhos físicos, a gente vai, vai plantar bananeira, vai subir a casa. Porque, a gente, não dá para entender esse nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais, além do que você pede, do que você imagina, segundo o poder dele que atua em mim e em você. Nós não conseguimos entender esse poder sobrenatural do Pai. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter fé para obedecer. Glória a Deus. Então, vamos andar. Aleluia. Outro inimigo de fé que precisamos vencer e precisamos derrotar esse gigante da nossa vida é a falta de alegria. Abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, por gentileza. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Quantos encontraram, diga amém. Diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Meu Deus, que forte. Gente, eu vou ler bem aqui mais uma vez. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Sabe quem foi que disse isso? Foi o apóstolo Paulo, numa prisão. Meu Deus do céu, isso é forte. Ou seja, isso revela para nós, irmãos, que o nosso contentamento não precisa estar em coisas dessa terra, mas a nossa alegria vem do Senhor. Porque quando nós entendemos que o nosso cônjuge é bom, ter uma casa boa é muito bom, ter filhos é bom, ter um bom carro é bom também, mas nada disso preenche o nosso vazio do nosso coração. Isso garante uma alegria momentânea, mas o contentamento, ele vem do Senhor. Só há plenitude de alegria na presença do Pai. Lá em Salmos 6 e 11. Vamos lá ler, amados. Salmos 6 e 11. Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 6, versículo 11. Deixa a pregadora aqui se encontrar. Livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Para você já decorar, que é minha estratégia. Vamos lá. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eita glória! Sabe o que é que o salmista está querendo dizer aqui? Tu me farás conhecer a direção da minha vida, a alegria pleníssima, a alegria de plenitude, que não, nada pode substituir a alegria que vem do alto. E tu me colocarás no prazer desse eterno, à tua direita, ou seja, a eternidade. Ele está falando aqui sobre a eternidade. Eu estarei à direita do Deus Pai, eu estarei no regozijo do Senhor, eu estarei na eternidade com Ele. Porque, amados, entenda uma coisa, tudo aqui nessa terra vai passar. Essa nossa carne, matéria, ela vai passar. Eu e você passaremos, mas a palavra do Senhor não passará. Isso é bíblico. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará.
Então, às vezes, teu coração foi roubado por bens materiais, por coisas sutis, supérfluas. Teu coração, o que a Bíblia fala? Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde é que está o teu coração? Onde é que está o meu coração? Se o teu coração está em coisas palpáveis, coisas que logo vai e passa, desconfia que a tua motivação está errada. Então, essa palavra é despertamento para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Neemias, precisa abrir não, mas se você quiser anote. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É na alegria do Senhor que nós vamos vencer os obstáculos. É na alegria do Senhor que nós vamos vencer os desafios da vida. É na alegria do Senhor que nós vamos vencer os problemas. É na alegria do Senhor que nós vamos vencer todos os obstáculos da vida. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, a nossa alegria no Senhor, ela é plena, ela é eterna e ela é satisfatória. Glória a Deus. Vamos andar, amados do Senhor. Glória a Deus. O outro inimigo de fé que precisamos vencer é a falta de paz. Abre lá no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Livro de João, capítulo 14, versículo 27. Quantos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Aleluia. Glória a Deus. Amados do Senhor, vou falar aqui algo para vocês. Essa paz que o mundo prega, deixa eu entregar bem aqui uma palavra. Se coloque de pé, irmã Socorro. E depois eu vou aqui continuar, porque senão não dá, Deus não deixa eu continuar a pregação. Faz assim na posição de receber, amada. O Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. O Senhor diz: filha, estou abrindo uma porta para que os teus passam. São portas que vão alegrar o coração, mas também são portas que eu que vou abrir, porque o homem tentou fechar essas portas. Diante de um tempo, o Senhor faz eu entender que as portas foram fechadas para os teus. Teus se refere à tua família. Mas o Senhor diz que quando Ele chega para desafiar o gigante, para jogar o gigante por terra, para retirar o gigante das entradas dessas portas, não adianta circunstância contrária, o inimigo da nossa alma se levantar, o que for, o inferno inteiro se levantar. Porque a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. E o Senhor diz: filha, estou entrando com providência em algo que você tem me pedido no secreto. E o Senhor diz: agarra essa chave, porque é uma chave diretiva de confirmação daquilo que o Senhor fará acontecer. O Senhor diz que dentro de breve, ou melhor, de dias, dentro de dias. O Senhor diz que de hoje a um mês. O Senhor diz que essa chave vai vir na tua mão, representa algo material, na área material. E o Senhor diz: filha, no nome de Jesus, receba e dá o testemunho. O Senhor diz para tu receber e dar o testemunho, viu? Aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Vamos andar, que o horário não nos espera. Que bom que fosse paralisado, né, aquele relógio, mas amém.
Precisamos avançar. Então, amados do Senhor, nós sabemos, vamos lá. A paz que o mundo prega é que tudo tem que estar bem para eu estar em paz. Só que a paz de Deus, a paz que Deus veio para dar, o mundo pode estar desabando na minha cabeça, as circunstâncias podem dizer o contrário, tudo pode dizer o contrário, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu vou dormir, eu vou colocar minha cabecinha lá no travesseiro e eu vou descansar no Senhor, porque eu sei quem está no controle de tudo. Amém? Não estou dizendo que nós somos super-homens ou super-mulheres, mas eu posso andar por um momento abatida, entristecida com algo, mas não vou permanecer entristecida ou até mesmo aflita, porque eu sei em quem o Senhor é na minha vida. E se Ele permitiu algo, é porque Ele vai fazer cooperar para o meu bem. Se eu e você, nós precisamos entender, se eu e você amamos ao Senhor, Deus vai fazer cooperar para o nosso bem. Seja bom ou ruim. No nome de Jesus, receba essa palavra. Então, a paz que o mundo oferece, essa não é a paz de Cristo, porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. Aleluia. Vamos abrir lá em João 16, 33. Livro de João, capítulo 16, versículo 33. Olha Jesus aqui falando. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Herabacantarabachê. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? Para nós, que muitas vezes é pregado um evangelho triunfalista, sabe? Aquele evangelho, vem para Jesus, que você vai ser curado, que você vai prosperar, que você vai pintar, bordar, acontecer. Amém, Jesus faz. Mas esse não é o alvo principal. Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter de bom ânimo. Porque se Ele venceu, nós vamos vencer também. Glória a Deus. Então, Ele é o nosso bom ânimo, Ele é a nossa porção dobrada de alegria, Ele é tudo em nós. Porque, amados, se a gente for dar aqui oportunidade para testemunhar a realidade de vocês, cada um aqui está passando por um momento desafiador da sua vida, ou já passou. É claro que problemas todos nós temos, mas sempre tem um ou outro que veio para nos desestruturar um pouco, nos tirar assim do foco. Mas o que eu quero dizer, que você tem paz em meio à aflição, você tem paz em meio à adversidade. É possível você passar por um momento de tribulação e ter paz no meio dessa circunstância toda. Aleluia! Fala assim, eu me aproprio dessa paz de Deus. Sabe qual é o nosso problema, amados? Que muitas vezes eu e você, não vou puxar a sardinha só, né, para vocês. Eu também vou me colocar também na posição. Sabe o que acontece muitas vezes, comigo e contigo? É que lemos a Bíblia no automático. Nós não nos apropriamos de fato das verdades de Deus. A paz que excede todo o entendimento, guardará o meu coração, a minha mente em Cristo Jesus. Pronto. Aí eu li aquilo ali. Nossa, fez o maior efeito, né? Eu creio. Mas quando você declara, quando você começa a orar a palavra na tua casa, por onde tu vai, mesmo em meio a momentos de aflição, e declara, a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá o teu agir? A tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor diz que Ele é que dá a última palavra, que muitos são os planos do coração do homem, mas Ele que estabelece o propósito final. É a palavra. Então fala aí para o irmão do seu lado e para a irmã do seu lado. Ei, sai do automático. Se apropria
das verdades de Deus. Agora diz assim, para todo mundo aí, fala Deus. É, para nós mesmos essa lapada, para nós que somos igreja do Senhor, né, irmã Lucilene? Nós não vamos falar dos lá de fora não, é daqui de dentro mesmo. É um puxão de orelha santo, que o Pai só corrige quem Ele ama. Glória a Deus. Aleluia. Deus não é gente. Ele é Deus. Glória a Deus. Amados do Senhor. E por fim nós temos um inimigo. Pense no inimigo abençoado. Fala aí, ei, tu mesmo. Fala. Ou você mesmo. É a nossa carne. Abre a sua Bíblia em Gálatas 6, do versículo 7 e 8. Eita, carne, te converte. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Vamos lá. Deixa eu só abrir, beber um pouquinho aqui de água, porque a água ela já está seca. Pois bem, amados, diz o seguinte, Gálatas 6, versículo 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Só a irmã Efigênia que está atenta aí à palavra. Acho que vocês estão dormindo. Eu vou ler mais uma vez. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Meu Deus, que igreja fraca. Gente, versículo 8. Eu sei que vocês têm a força de Deus aí. Presta atenção. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Eita glória, agora sim. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Vocês estão agora afiados, estão atentos. Acho que vocês estavam dormindo. Olha, Jesus chega e quem não tiver vigilante fica. Mas brincadeiras à parte. Aqui, amados, é uma pergunta para a nossa reflexão. Temos plantado mais na nossa carne ou no nosso espírito? Isso aí é entre você e Deus. Pensa aí. Eu e você temos plantado mais na nossa carne ou no nosso espírito? A carne, ela é nosso inimigo constante. Constantemente você precisa fazê-la se converter. E quem a gente alimentar mais é que vai prevalecer. Se é a nossa carne ou se é o nosso espírito. Então, uma das coisas que eu queria deixar para os irmãos como uma estratégia é a renovação da mente. Lá em Romanos 12, 1 diz que a gente precisa estar renovando a nossa mente através da mente de Cristo para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, a renovação com a mente de Cristo através da sua palavra. Ou você tem alimentado mais a sua carne, coisas talvez para ti pareça sutil, mas que não edifica. Eu e você temos alimentado mais a nossa carne, assistindo programações que não edificam a Deus. Tem irmãozinho que gosta de um Big Brother, que eu descobri um tempo desse. De um BBB, não sei quantas, já a versão. Uns reality, programa de fofoca, que gosta também de um filmezinho de terror, né? Um filmezinho satânico, por detrás daquela influência espiritual, que gosta às vezes de estar em rodas, testemunhando contra o irmão, né? Dando falso testemunho contra o irmão, falando da vida alheia, que ninguém fala aqui, todo mundo é santo, santo. Glória a Deus, estão buscando a santificação, né? Mas amém, amados. A Bíblia diz que nós precisamos... Lá vamos logo abrir em Mateus 24, 41.
Que lá ele fala, né? Como eu já tenho assim decorado, que isso aqui é para eu poder exercitar. Mateus 24, capítulo 24, versículo 41. Quantos estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, Mateus 24, 41. Amados, não é bem essa referência, mas depois eu vou compartilhar, tá? Lá no Instagram da igreja. Mas eu vou falar sobre vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, ele diz assim o seguinte: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é? A carne é o quê, gente? E por que quando a gente sabe a nossa área de vulnerabilidade, ao invés da gente bater em retirada como José fez, da mulher de Potifar, tem pessoas que vão ao encontro da aparência do mal. Se eu sei que eu tenho vulnerabilidade em bebida, por que eu vou para uma mesa de bar, jogar a conversa fora com meu amigo? Tanto ambiente para eu poder socializar, para eu ter comunhão com esse meu amigo. Então, se a tua fraqueza está no álcool, não vai, fuja da aparência do mal. Aqui é só um exemplo simples. É claro que existe muito mais de vulnerabilidade. Pois bem, se o meu espírito não estiver bem alimentado, os frutos da carne vão prevalecer, tais como, abre lá em Gálatas, para a gente poder concluir. Em Gálatas, capítulo 5, no livro de Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21. Todos encontraram? Diga amém. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Versículo 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, advertência, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Então, quando eu estou semeando na carne, eu vou colher destruição. E se eu semeio na carne, eu vou estar colhendo um tipo de consequência da minha colheita, da minha semeadura, aliás. E sabe quando eu planto no meu espírito, eu vou herdar as coisas do espírito. Aí logo adiante diz, lá em 22 ao 25, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo... Glória a Deus. Se coloque de pé nessa hora. Aleluia. Então aqui nós percebemos que quando nós